igreja, amém? Sinto alegre nesta noite, irmãos, por estar aqui nesta casa. Estive alguns dias meio que ruim, louvado seja Deus, mas graças a Deus estamos aqui, louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de estar lendo o livro de Lucas, capítulo 5, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho sempre é de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas na sua narrativa. Lucas, João, Mateus, ninguém tem Evangelho não, viu, irmãos? Foram só narradores. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo a narrativa deles, amém? Capítulo 5 do livro de Lucas, que nos diz assim a palavra de Deus: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pico, ou quase naufragavam. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus, Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para fora, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos assentar, queridos. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos, diante deste texto, qual nós lemos nesta noite, nós gostaríamos de falar nesta noite sobre o poder da palavra. Como que a palavra ela é importante em nossas vidas. Aqui nós observamos que Jesus ele está iniciando o seu ministério. Até então ele não havia formado os seus discípulos, mas ele, através da sua palavra, já atraía multidões, porque a sua palavra era diferenciada da palavra dos que já existiam naquela época e que já fazia menção do Velho Testamento. Já se pregava também a palavra, mas Jesus ele atraía as multidões, de tal forma que a multidão estava impossibilitando ele de ensinar, de pregar a palavra. Ele estava ali à beira-mar, e de repente ele observa que a única forma dele conseguir dar continuidade à pregação, ao ensinamento da palavra, seria ele afastar
E ele pede para Pedro, para que Pedro o afaste um pouco. E aí ele fica sobre as águas, em cima de um barco, e ele dá continuidade ao seu ensinamento. Ele continua a pregar a palavra de Deus. E Pedro, ele não teve o que fazer. Ele ficou, de certa forma, preso, porque o seu barco estava ali emprestado, e ele precisava receber o seu barco de volta. Mas aproveitando a oportunidade, ele dá ouvidos à palavra de Deus. O Senhor Jesus estava ensinando, e ele estava ouvindo o que Jesus ensinava. E olha a situação de Pedro, irmãos. Pedro, naquele momento, ele se encontrava muito desanimado. Naquele momento, Pedro se encontrava muito triste, porque ele era pescador, era a sua profissão. E para nós sustentarmos a nossa família, a nossa casa, faz-se necessário nós termos um emprego, termos uma profissão, porque o dinheiro precisa entrar, temos contas a pagar, temos obrigações a serem cumpridas. E Pedro estava ali muito triste, muito desanimado, e ele ouviu as palavras do Senhor. Depois que terminou, que o povo foi abençoado, chegou a hora de Pedro ser abençoado, juntamente com seus companheiros. Jesus chega para Pedro e diz: olha, agora você vai pescar. Ele: como é que é, Senhor? Senhor, não querendo ser mal educado, o Senhor pregou muito bem, eu me alimentei, eu gostei muito, louvado seja Deus. O desânimo se tornou em ânimo, a tristeza se tornou em alegria, eu estou satisfeito, mas falta alguma coisa lá em casa. Mas de pescaria eu entendo, eu sou pescador profissional, e eu sei exatamente quando o mar não está para peixe. O que ele não sabia é que Jesus é o dono da vida, é que o Senhor, ele sabe todas as coisas, ele sabe exatamente onde está e onde se encontra o peixe. E Jesus chega e diz para Pedro: olha, Pedro, lança a tua rede em tal lugar. E ele diz: olha, Senhor, conheço de rio, conheço de mar, sou profissional, eu sei que eu pesquei durante a noite inteira, nenhum peixe sequer eu apanhei. Não sou pescador profissional não, irmãos, mas eu gosto de pescar, e eu já passei por isso. Uma vez nós fomos acampar, e irmão Wesley não encontrou peixe nem para fazer lá na beira do rio. Se o colega certo não tivesse levado carne para fazer alguma coisa, nós íamos morrer de fome. Não pegamos nada, mas no outro dia Deus abençoou, ele pegou os peixes. Então Pedro tinha vivido essa experiência. Ele disse: olha, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra, em cima do que o Senhor pregou, do que o Senhor ensinou, do que o Senhor falou, eu vou obedecer e vou lançar rede. E assim ele faz, irmãos. Ele vai lançar rede, e para sua surpresa, ele pega um baita de um enganche, mas era de peixe, irmãos. Talvez ele até pensou que a rede havia enganchado. Não, estava topada de peixe, e era de peixe bom, muito peixe. Ele sinaliza
sinaliza para os seus companheiros. Os seus companheiros vão ao seu encontro, entendem o que Pedro estava sinalizando, e vão e enchem o barco também de peixe. E foi uma pescaria maravilhosa. Aí Pedro entendeu, irmãos, que além da palavra ter preenchido a sua alma, além da palavra impactar a sua vida, a sua alma, ele entendeu que aquilo ali era algo surreal, que aquilo ali fugia da normalidade, que aquilo ali só poderia ter sido um milagre da parte do Senhor. E ele reconhece na hora que depois dele ter ouvido a palavra, ele experimentou o primeiro milagre em sua vida. Aí o Senhor Jesus, ele chega até Jesus e ele se sente os seus pecados, e ele pede para que o Senhor se afaste dele. Mas Jesus disse: não, Pedro, de agora em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. Louvado seja Deus. E aí ele pega, acredito eu que nem pegou dos seus peixes que pescou, ali mesmo ele já distribuiu para as pessoas, e deixou tudo, a Bíblia diz, para seguir ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós observamos, irmãos, como é importante a palavra de Deus em nossas vidas, como que ela tem poder, ela exerce poder em nossas vidas. Mas não é aqui que eu quero chegar. Eu estava comentando com um pastor amigo meu ainda ontem no evento, e eu comentei esta palavra com ele, e ele disse: eu nunca tinha visto dessa forma. Louvado seja Deus. Uma certa feita, Deus chega para Jeremias e pergunta para ele: Jeremias, o que é que você está vendo? Aí ele diz: eu estou vendo uma amendoeira. Aí o Senhor diz: olha, observaste tu bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, irmãos, o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele jamais vai mudar. A palavra dele está fresquinha, está atualizadíssima. Não tem nada a acrescentar, não tem nada a ser tirado da palavra de Deus, não. Mas e a tua palavra? Qual é o peso da tua palavra? Quanto vale a tua palavra? Qual é a garantia da tua palavra? Como assim, irmão? O que você está falando? O que eu estou falando é que o Senhor, Ele dá a garantia pela tua palavra. Mas uma coisa nós precisamos aprender, irmãos. Lá em Mateus 18:18 está escrito que tudo que for ligado aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado nos céus será desligado aqui na terra. Então, para nossa palavra ela ter poder, para nossa palavra ela valer alguma coisa, é necessário que nós estejamos conectados com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Quanto vale a tua palavra? Qual é o peso da tua palavra? Qual é a garantia da tua palavra? Oh, aleluia, Deus! Tu és poderoso, meu Deus!
17 de 1 Reis, a Bíblia diz que Elias, ele se apresenta. Ele se apresenta para quem? Para o rei Acabe. E aí o que ele diz? Ele chega e diz: olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Olha, por este período de 3 anos e meio, nem chuva e nem orvalho vai cair sobre a terra, senão segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Não, amém não, segundo a minha palavra. Era o homem de Deus que estava falando. Pode ler, irmão, e você vai ver Elias ele se apresentando e dizendo: olha, senão segundo a minha palavra. Aí depois veio a palavra de Deus e retirou ele e levou ele para o ribeiro de água. Mas foi a palavra de Deus ministrada através da vida de Elias. Agora eu pergunto para a igreja: se Elias não fosse homem de Deus, se Elias não tivesse valor em suas palavras, se Elias não tivesse peso em suas palavras, o que ia acontecer? Nada vezes nada, irmãos. Nada vezes nada. Quando nós observamos lá no livro de Reis, nós iremos ver primeiro um homem de Deus chamado Eliseu. Ele profetiza o nascimento de um menino para aquela mulher sunamita. Obrigado. E o que aconteceu? Passou-se 9 meses. A mulher se tornou mãe. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí um dia o menino adoece. O menino adoece. E Eliseu, ele manda o seu auxiliar. O seu auxiliar Geazi deu instrução para ele e disse: olha, vai, faça isso e isso. E o que aconteceu, irmãos? Nada, nada e nada. Por quê? Porque não tinha compromisso com Deus. Porque não tinha, louvado seja o nome do Senhor, temor a Deus. E aí nada aconteceu. Não tem nada de errado com a palavra de Deus, não. O Senhor, Ele faz valer essa palavra em nossas vidas nos dias de hoje. Agora, queridos, nós precisamos ser adultos da fé. Nós precisamos entender definitivamente que para você fazer esta palavra funcionar em sua vida, você precisa estar conectado com os céus e não ter do que se envergonhar. Não é Jesus que expulsa demônios, não. Não é Jesus que vai curar, não. Não é, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Na verdade vos digo, que se creres, não só farão as obras que eu faço, mas as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Então, irmãos, precisamos prestar atenção nisso. Precisamos prestar atenção nisso. Qual é o peso da tua palavra? Qual é a garantia da tua palavra? No âmbito espiritual, para as coisas funcionarem, nós precisamos, irmãos, estar em dias no mundo material. Aleluia. Precisamos. Agora, infelizmente,
Nós temos visto muitas lideranças em que o comportamento, pastor, é igual de um político. Igual. Não tem palavra. Não tem palavra, irmãos. Fala uma coisa aqui, amanhã já mudou de ideia. Já está completamente diferente. Não tem palavra. Precisamos fazer valer a nossa palavra. Quanto vale a tua palavra? Aleluia, Jesus. Você é um homem de palavra. Você é um homem de Deus de palavra. Você é uma mulher de Deus de palavra. O que você disser, pode escrever. O que você falar, louvado seja Deus, os céus vai endossar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A resposta fica para você mesmo. Eu só sei dizer uma coisa: que se você não tiver palavra, nada vai acontecer. Nada vai funcionar. Eliseu até que tentou com Geazi, mas o cara era totalmente torto, meu irmão. O cara era totalmente embaraçado. O camarada não aguentava ver alguém que corria para cima. O camarada sabia da vida de todo mundo.